areia vai à fonte, dança solto na amplidão. Olá, pessoal, tudo bem? Hoje a gente inicia uma série de conversas com os nossos anianos da edição 1 e 2 e alguns educadores. E nós vamos iniciar com a Patrícia, que é da ANI 1. Patrícia, é com você. Olá a todos e todas. Quero agradecer inicialmente esse privilégio de estar aqui conversando com vocês, falando um pouquinho sobre a minha trajetória educacional. Eu queria, antes de falar um pouquinho sobre mim, eu queria ler um pedacinho de um texto que é do Rubem Alves, que é um autor que eu gosto muito, que o nome do texto é Arte de Produzir Fome. Adélia Prado me ensina a pedagogia. Diz ela: não quero faca nem queijo, quero é fome. O comer não começa com o queijo. O comer começa com a fome de comer queijo. Se não tenho fome, é inútil ter queijo. Mas se eu tenho fome de queijo e não tenho queijo, eu dou um jeito de arrumar um queijo. Sugeri há alguns anos que, para se entrar numa escola, alunos e professores deveriam passar por uma cozinha. Os cozinheiros bem que podem dar lições aos professores. É na cozinha que as feiticeiras Babette e Tita realizaram suas magias. E elas sabiam que os banquetes não começavam com a comida que se serve. Eles se iniciam com a fome. A verdadeira cozinheira é aquela que sabe produzir, sabe a arte de produzir fome. A tarefa do professor é a mesma da cozinheira. Antes de dar a faca e o queijo ao aluno, provocar a fome. Se ele tiver fome, mesmo que não haja queijo, ele acabará por fazer uma maquineta de roubá-los. Toda a tese acadêmica deveria ser isso, uma maquineta de roubar o objeto que se deseja. Esse é só um trechinho desse texto, que eu acho muito legal, do Rubem Alves. E eu trouxe ele porque justamente ele escreveu um dos livros que começou a despertar a minha vontade de querer conhecer uma escola um pouquinho diferente, que é a escola com que eu sempre sonhei, sem imaginar que pudesse existir. Eu li esse livro um pouquinho depois da minha formatura como docente, e ele me marcou muito porque aquela inquietude que eu tinha de achar que a escola não precisava ser daquele formato, ele se concretizou quando eu li esse livro, né? Então, ele é uma referência muito importante para mim, e que depois ele veio fortalecer o meu trajeto como docente. Então, eu vou contar um pouquinho do meu início, né? Acho que toda a carreira do docente inicia na sua própria vida escolar, né? Essa imagem, na verdade, sou eu no meu ambiente escolar, né? Não posso dizer que foi uma vida escolar muito diferenciada, porque era uma vida numa escola tradicional, algumas questões um pouquinho diferenciadas, mas foi marcada sempre por uma escola muito tradicional, né? Eu tive o privilégio da minha, talvez, né, a condição socioeconômica que a minha família pôde me prover uma educação privada, não que ela fosse melhor ou pior, mas, enfim, ela tinha talvez um pouco mais de instrumentos, enfim. E daí a escola que eu frequentava, a primeira infância, ela privilegiava a nossa leitura crítica do mundo. Isso eu acho que talvez começou a ser um diferencial na minha formação, né? Depois de toda uma formação escolar, né, bancária, daí escolhi pela profissão de educação física, que era uma área que eu sempre gostei muito de práticas, movimentos corporais, e daí escolhi pela licenciatura em educação física. Na época não existia diferenciação entre bacharelado e licenciatura, então eu fiz a licenciatura plena, onde abarcava os dois critérios. A foto da minha formatura e o início da minha carreira como docente.
junto com meu companheiro querido, hoje meu esposo, né? O início da minha carreira não foi na área escolar, não. Eu comecei como professora de natação, mas prestei concurso público para, não que eu estivesse longe da minha ideia de trabalhar na escola, mas porque realmente a minha primeira experiência como docente, que foi na prática de estágio supervisionado, não foi muito interessante, né? Aí é uma foto da minha época da prática escolar. A professora, na época, ela estava se aposentando, então ela deixava meio que por conta dos estagiários. Então, foi um tanto traumatizante, porque eu não sabia o que fazer na escola direito, não sabia como lidar com aquelas crianças, e a professora que poderia estar me auxiliando, ela estava mais ausente do que presente. Então, assim, foi um pouquinho chocante esse início escolar, mas isso não impediu que eu cogitasse a ideia, tanto que eu prestei concurso público, e em 2005 eu assumi um padrão na rede estadual, em 2006 eu já assumi um padrão na rede municipal, mas com isso veio o desafio. Eu não tinha uma experiência de docência escolar muito sólida, então eu precisei batalhar um bocado para conseguir, né, essa experiência, e foi um pouquinho difícil nos primeiros anos, né? No entanto, eu consegui estabelecer umas parcerias muito importantes, né? Essa foi a minha colega Florize, que a gente foi parceira por bons anos, assim, e eu devo praticamente grande parte do que eu aprendi com ela. E aí eu reforço a questão das parcerias no ambiente docente, que é muito importante a gente ter colegas docentes que entendem a educação assim como você, ou parecido, né? Porque daí é muito mais fácil, você consegue fazer projetos, você consegue discutir sobre essas questões educacionais, e ela foi uma pessoa muito importante, que a gente estabeleceu parcerias muito bacanas, de projetos, de desenvolver projetos diferenciados, de conseguir aprender com ela muitas coisas da docência da educação física com a criança pequena, especificamente, que foram muito valiosas, né? E que fizeram, sim, a diferença na minha vida docente. E é muito bom a gente ter com quem conversar também. Ela me propiciou isso tudo mesmo. Então, a gente foi parceira em projetos, e isso foi bom porque mostrava que a escola não precisava ser aquela coisa estanque, né? De fazer o que está no currículo, de seguir aquele padrão, de seguir aquela sequência didática, enfim. A gente podia pensar em coisas diferentes, em projetos diferentes, em práticas diferentes. Pode ser que a minha área da educação física ela tenha me dado um pouco mais de liberdade, mas eu consegui viver isso e ver que realmente isso proporcionava aprendizado para os nossos estudantes, e que era muito importante para eles. E foi muito embasada nisso que eu sempre tentava proporcionar vivências diferenciadas para os meus estudantes, fugir um pouco da caixinha, bolar novas estratégias, e isso também faz parte um pouquinho da minha personalidade, né? Eu não queria ter um caderninho que tivesse lá um planejamento de um ano e que eu pudesse repetir no outro ano. Claro que tem coisas que a experiência, que são bagagens da experiência, mas não que eu precisasse ficar repetindo aquela sequência didática infinitamente, né? Ou ter aquele caderninho amareladinho que vai se repetindo todo ano. Então, a minha ideia sempre era proporcionar novas experiências e novos aprendizados para os estudantes. E essa é uma prática dos meus alunos que também ilustrava um pouco disso. Teve uma época que eu dava aula para o período noturno e a gente não tinha disponibilizado uma quadra, um espaço muito adequado, assim. Então, isso foi uma limitação, mas também uma criação de uma nova possibilidade. Tudo bem, é esse espaço que eu tenho, então por que eu não posso pensar estratégias, pensar práticas nesse espaço que eu tenho, né? Aquela história mesmo, de pensar um pouco fora da caixinha, né? Eu vou reclamar das condições, mas eu não vou ficar atrelada a essa condição fixa.
eu posso pensar em possibilidades, né? Eu posso sair um pouco desse universo, né? E daí, com o passar do tempo, obviamente, eu fui sentindo um pouco de a falta desse diálogo acadêmico, né? Não que eu fosse alguém que fosse muito ligado ao acadêmico, que eu fosse uma pessoa que, apesar de eu gostar muito do que está sendo produzido pela academia, eu estava sentindo falta dessa ligação mesmo com a universidade. Então eu encontrei, procurando especializações, né? Encontrei o edital da ANE, né? Daí eu li o título Alternativas para uma Nova Educação. Que legal! Eu acho que tem tudo a ver, né? E daí a forma de seleção já era diferenciada, né? A gente tinha que escrever uma carta, tinha que se apresentar nessa carta. Então, assim, eu corri, consegui organizar os documentos e enviei. Daí tive a grata surpresa de ter sido agraciado com uma vaga na primeira turma dessa especialização. Eu falei, não, beleza, vamos ver como é que vai ser. Daí chegamos lá, no primeiro dia era na universidade, na UFR Litoral, que particularmente eu não conhecia como é que funcionava a proposta pedagógica da universidade do campus Litoral. E daí chegamos lá, fomos muito bem acolhidas, Valdo, Susan, Lenir, Samira, eles se apresentaram, contaram que ia ser como é que ia ser assim, por alto, e a gente ficou o sábado inteiro fazendo apresentações, né? Então, eram 50 estudantes, né? Então, todo mundo foi se apresentando, né? Foi falando quem era, enfim. E daí já deu para ter uma ideia de como ia ser. Cada um era de uma área diferente, de um lugar diferente. E eu achei isso o máximo, né? Porque, assim, eu não conhecia ninguém, mas tinha gente que trabalhava em aldeia, tinha gente que trabalhava nas ilhas de Paranaguá, tinha gente que trabalhava no assentamento do MST, e eu achei aquilo o máximo. Falei assim, meu Deus. E adicionado a isso, depois, com o passar do tempo, eles foram explicando que a gente teria que executar um projeto e que a gente não ia lá para aprender nada, que a gente ia, não que não fosse para aprender nada, mas que a gente não ia ficar estudando autores exaustivamente, a gente ia colocar projetos em ação, né? Fazer essa alternativa na prática mesmo, na vida real. Essa é uma foto da gente, do meu grupo, né, da turma 1, numa das finalizações de um dos anos que a gente fez todo o ano corrente, né? E ela é muito significativa, porque sempre os encontros aconteciam em roda e sempre nessa troca, né? De experiências. E no começo a gente achava meio esquisito, né? E a gente até comentava com os colegas, tá, mas a gente vai fazer uma pós-graduação, a gente não vai estudar nenhum textinho, a gente não vai fazer nenhuma leitura mais aprofundada de autores. E aos pouquinhos aquilo tudo foi fazendo um pouco mais de sentido para a gente. Porque a cada vivência que a gente ia, a gente ficava mais ciente do que eram as inters que eles falavam tanto, que a gente começou inicialmente com algumas premissas, né? As premissas da autonomia, responsabilidade e solidariedade. E além disso, eles falavam muito das inters, né? Que é a interinstitucional, de que a ANE é interinstitucional, intergeracional, intercultural, interterritorial, interexperiencial. E daí isso foi fazendo mais sentido, porque cada um ia propondo um projeto diferente, e claro que eu queria participar de todos, mas não era possível. Mas aqueles que eu consegui ir, assim, foram muito bacanas e muito especiais. Por exemplo, foi uma vivência lá na aldeia indígena, que eu nunca imaginava que eu ia poder ter essa experiência de visitar esse espaço e de como foi importante isso também para... Não que eu não valorizasse antes, mas que a gente estando naquele espaço, como a gente começa a perceber as coisas e ver as coisas de outro ângulo também.
Isso é muito importante, a gente colocar na empatia, né? Nesse exercício de empatia, se colocar também na posição do outro, né? Essa também foi a vivência do Forno do Pão, de uma das colegas nossas que propôs fazer pães na aldeia indígena para melhorar a qualidade alimentar deles. Essa foi uma vivência na ilha numa das ilhas de Paranaguá, onde foi muito bacana ter que pegar um barco para se deslocar até o lugar, conhecer a escola, conhecer a comunidade, entender a perspectiva daquelas pessoas que moram naquela comunidade, o que eles querem, o que eles desejam, o que eles precisam, né? Foi muito legal, a gente teve, além da aprendizagem, a gente teve muitas aventuras também, né? Essa foi uma das histórias, a gente teve que pegar um barco na chuva e foi muito, muito legal. Deu medo, mas foi bacana. Esse foi uma vivência que a gente fez no assentamento do MST em Antonina, onde a gente ouviu ali os líderes comunitários, a gente conheceu o espaço, a gente entendeu melhor as lutas deles, também coisas que são muito, que desmistificam, né? Principalmente quando a gente fala de MST, né? A gente estando naquele lugar, a gente conhecendo melhor, a gente também compreende melhor aquela realidade, né? Em vez de ficar julgando, né? E tendo preconceitos, né? Sobre aquele espaço. Essa também foi uma das vivências que a gente teve, que a gente subiu um morro, enfim. Na verdade, todas essas fotos são bem para ilustrar como foram tão diversas e tão ricas as experiências que eu acabei vivendo participando de projetos. Porque a gente tinha que participar, que a gente tinha não, né? A gente era nos possibilitar a participação de projetos de outras pessoas. E cada um no seu contexto, na sua comunidade, na sua realidade, ia propondo aquele movimento. E isso embasou muito o que eu queria, né? Eu trabalho num ambiente urbano, de uma periferia, não tão pobre assim, mas também um pouco carente, e com isso eu fui construindo o que eu queria como projeto mesmo, e pensar o que eu poderia contribuir para aqueles meus estudantes, e o que a gente podia pensar além de tudo aquilo que já estava sendo proposto, certo? Essa foi uma das ações também que eu participei, também numa escola urbana, mas que também me ajudou muito a pensar em coisas que poderiam, que eu poderia também fazer dentro no meu ambiente, da minha realidade. A minha proposta foi com crianças, né, de 4º ano, e eu pensei assim, será que só... Era uma discussão que já se tinha na ANE, né? E daí eu também puxei para o meu ambiente. Por que a gente não pode sair da escola? Então, será que não existe conhecimento para fora da escola? Será que a gente não pode pensar em coisas em ambiente educacional, né? Fora da escola? Sair pelas ruas da escola. Por quê? Porque o que eu tenho percebido como professora de educação física é que as crianças elas têm cada vez menos brincado na rua, cada vez menos brincado nessa comunidade, né? E até próprio com os colegas, né, os vizinhos. E eu propus isso, a gente visitar essas ruas, visitar o entorno da escola e e conhecer essas possibilidades de brincar fora da escola. Que tinha crianças que brincam apenas dentro da escola, ou dentro de casa, né? Por causa da insegurança e tudo mais. E a gente foi conhecer esses espaços que tem ao redor da escola. E, coincidentemente, um dos alunos, a família, tinha feito tinha colocado um pneu de balanço na árvore fora de casa. Então, nesse passeio, a gente descobriu esse pneu. As crianças foram brincar no pneu. A gente não se ateve só a conhecer os ambientes que a gente pode brincar, mas eu acabei conversando com a professora de ensino religioso da escola e a gente fez esse trabalho de forma conjunta. Então vamos, além de conhecer os lugares que a gente pode brincar, que espaços sagrados que tem ao redor da escola, se as crianças conheciam e tudo mais. Então a ideia era assim, não vamos ficar só dentro da escola discutindo isso, vamos realmente conhecer, vamos falar sobre isso fora da escola. Então esse foi um dos tempos.
e muitas crianças não nem sabiam subir em árvores. Então, assim, foi bem gratificante, porque, assim, que é brinquedo mais legal do que subir uma árvore, né? Então, as crianças, algumas subiram em árvores, aprenderam essa habilidade motora também, e esse contato, né, com a natureza, né? Que está ali, né? Na rua de casa, às vezes, e que a criança, às vezes, não tinha um olhar para aquilo. Não foi um projeto com ações estanques, né? Aquele foi uma das ações. Essa foi uma outra ação que foi chamar o pessoal, os pais, né, para dentro da escola e para a gente confeccionar brinquedos através de sucata. E a ideia não era uma oficina de brinquedos, mas sim que a criança e os pais conseguissem enxergar naquele material que muitas vezes vai para o lixo, que ele é reciclável, que eles conseguissem enxergar uma função diferente, que não o lixo, né? Que eles também pode ser, que ele também pode se transformar em outra coisa. E foi interessante, bem interessante. Essa oficina, porque os pais se envolveram, criaram, claro que eles trouxeram muitas coisas da própria infância, mas isso foi muito interessante para estabelecer esse vínculo mais forte também, né? Familiar e família escola e família criança também, né? E também fomos brincar na rua. No mesmo, isso foi um sábado, né? Como a gente teve que trabalhar um sábado na escola, essa foi uma ação pontual, né? Onde a gente foi numa rua mais calma, mais tranquila, mapeando esses espaços, mapeando as árvores, mapeando as ruas, e a gente resolveu brincar na rua também, né? Por que não brincar na rua, né? Então a gente encontrou uma rua bem tranquila e nesse espaço a gente brincou também com as crianças. Muitas relatavam, né, na época, que eles não saíam porque os pais tinham medo, né, era perigoso, por causa da violência. E deu para ver, né, que eles ficaram muito animados e muito satisfeitos de toda essa desconstrução, talvez, né, e pequena, né, mas talvez surja efeitos no futuro. É claro que essa foi a ação específica para a pós-graduação. E daí, aquela coisa que vai ampliando, né? Então tá, já saí da caixinha aqui numa escola, que tal sair da caixinha na outra escola, que tal expandir essas ações e pensar sair da escola também, da outra escola e tentar mais parceiros e vamos lá, né? Vamos pensando fora da caixinha aos pouquinhos. Então, na outra escola que eu trabalho com os adolescentes, ensino médio, eu já pensei também em fazer a mesma estratégia de sair da escola. Vamos observar nosso entorno, né? Vamos pensar possibilidades para fora da escola. Por que a gente não pode ir além dos nossos muros, né? Então, eu propus, então, uma atividade com o ensino médio para a gente observar espaços de lazer, né? E problematizar isso com eles. E daí essa foi uma das saídas. Obviamente que eu leciono também no período noturno e a gente conseguiu ir com os jovens lá conhecer uma das praças próximas na escola, né? E a gente até problematizou por que isso, né? Por que está assim? Qual a situação, né? Quem que cuida? E de fazer com que eles pensassem um pouquinho também sobre qual é o papel deles ali também, se eles utilizam aquele espaço, por que não utilizar, né? Por que utilizar, né? E esse tipo de coisa a gente foi problematizando com eles. E a ação, no ano seguinte também a gente repetiu a ação, e daí a proposta foi, vamos modificar um pouco esse ambiente? Então, daí a gente foi pensando o que a gente podia fazer para melhorar esse ambiente que está tão degradado, e daí já nos fizeram algumas placas, obviamente que não foi aquela modificação, que transformou da água para o vinho, né? A gente fez a partir das possibilidades que eram possíveis, né? A gente instalou, os alunos fizeram umas banquetinhas, né? Instalamos algumas plaquinhas, plantamos algumas árvores naquele espaço, mas a ideia era semear mesmo neles essa ideia de pertencimento, né? Vocês também pertencem a esse espaço, vocês também são donos desse espaço, vamos melhorar também nosso ambiente, né? Vamos sair da escola, né? Pensar
por que não a gente fazer algo pela comunidade também, né? Envolver a comunidade também nisso. E com o passar do tempo, claro que nem tudo é fácil, né? Às vezes algumas ações, a gente mostra o mais bonito porque é o que nos empolga, né? Mas às vezes a gente tem alguns percalços no caminho. Mas isso foi uma coisa muito bacana que aconteceu também. Algumas professoras também gostaram da ideia de sair na rua, então isso é muito legal, porque a gente começa a ter uma certa parceria na escola e proporcionar que outras pessoas também possam visualizar possibilidades além daquelas, né, tradicionais. Então essa é uma das coisas bacanas. E aos pouquinhos, e bem aos pouquinhos mesmo, na outra escola também, a gente vai estabelecendo parcerias que às vezes que a gente propõe ações ou ajuda nas ações, às vezes dão certo, às vezes não dão tanto certo, às vezes tem muita adesão, às vezes não tem muita adesão, mas é muito importante essa questão da parceria mesmo, da gente conseguir outras pessoas que tenham a mesma ideia ou que pensam parecido com a gente começar a mobilizar essas pessoas e propor essas ações que pensem um pouquinho além do tradicional, né? Que pensem em problematizar questões de educação e tudo mais. E só para finalizar, como assim, o pensar fora da caixinha, né? E claro que a Anne contribuiu muito para isso. Esse projeto que eu falei que foi tudo, ele me proporcionou uma experiência muito interessante, que tem também a ver com essa relação de intercultural e tudo mais. Eu escrevi esse projeto na CAPES, um programa de capacitação de professores de educação básica no Canadá. Então, ele foi aprovado e o ano passado eu passei 2 meses estudando no Canadá para conhecer um pouquinho o sistema educacional de lá. E junto comigo, mais 102 professores, na verdade, mas que ficaram na mesma cidade que a minha, foram 51. Isso fortaleceu ainda mais toda a premissa lá da Anne, que é das um intercultural, porque foram 51 pessoas de locais diferentes do Brasil. E essa troca de saberes, de culturas, de comunidades foi riquíssima, assim, porque a gente consegue entender quais são as dificuldades de alguém que mora lá no Pará, né, do professor que mora lá no Pará. E a gente também consegue ver que tem gente lá no Tocantins, em Rondônia, que também está pensando fora da caixinha, que também está procurando alternativas. E que às vezes a gente a gente acha que a gente está muito sozinho e que a gente está fazendo uma coisa localmente, mas que tem outras pessoas também. E às vezes é importante a gente conhecer essas outras culturas, esses outros lugares, para a gente também fortalecer a rede, né? Então foi um aprendizado gigantesco, assim, maravilhoso. Esse é o grupo de professores que viajou comigo e que foi, assim, muito bacana também trocar experiência com eles. E foram portas que se abriram a partir desse movimento de não pensar a escola do jeito que ela é, né? De pensar em alternativas, de pensar em mudança e querer a mudança. A gente talvez me levou a trilhar esses novos caminhos, né? E agora, no período de pandemia, pensar novamente em desafios, né? Como fazer educação, como é que pensar numa alternativa para a educação dentro dos quadradinhos, né? Claro que é um novo desafio, mas é que a gente não pode parar e ficar, né, imaginando como é que poderia ser diferente ou ficar só idealizando. A gente tem que também pensar em ações, e a Anne me ajuda muito, porque não é pensar dentro da caixinha, mas de dialogar com outros educadores, de conhecer outras realidades, de conhecer outras ferramentas. Isso é muito gratificante
E é muito importante na minha docência. E por mais que às vezes a gente desanime um pouco, não vai dar, eu acho que encontrar pessoas da rede da Moane e conversar com essas pessoas, elas sempre dão uma injeção de ânimo para a nossa prática cotidiana, às vezes até desgastante, né? Mas sempre no ideal de que a gente está plantando sementinhas, né? Então, vamos seguindo. É isso. Vou abrir para pergunta, então. Vou começar perguntando para Patrícia como que tem sido o desafio dela nessa pandemia com relação à área dela, né? E como que ela tem lidado com isso nesse momento que a gente está passando difícil, de aulas remotas, e se ela vê de alguma forma essa busca alternativa, né, na história, que a gente conheceu um pouco nessa tua exposição, e a experiência com a especialização, se de alguma forma isso te dá, digamos assim, um outro olhar sobre essa situação, né? Queria ouvir um pouquinho como é que tem sido. Então, está sendo um desafio grande. Na verdade, assim, tudo que as minhas propostas, assim, de atividades, né? Que é assim que as propostas de atividades para os meus estudantes, principalmente os maiores, né? Que a gente tem mais frequência, eu sempre penso em que aquela proposta ela faça sentido nesse contexto. Então, assim, eu não tenho, e daí talvez aí venha a influência da Anne, que é não ficar presa no quadradinho do currículo, né? É pensar que o que esse momento da pandemia vai trazer de diferente. Ele traz todo um contexto diferente, né? Então eu não posso fingir que ele não está existindo. Então eu sempre procuro trazer atividades que façam sentido nesse momento, né, histórico, né? Porque aprendizado o mundo vai ter, sempre aprende, né? A grande diferença é assim, essas ferramentas e o que a gente está usando, esse distanciamento com o estudante está sendo bem difícil. E muitos deles, por N motivos, né, não estão tendo acesso seja por questão econômica, seja porque não tem os instrumentos necessários, as ferramentas, seja celular, notebook, né? Esse distanciamento está sendo mais difícil, né? Essa mobilização desse estudante para que ele não se desvincule de alguma forma do professor ou da aula, né, da escola. Isso é bem difícil, né? Mas essa é a minha ideia, né? Por isso que realmente essa ideia não. Pense fora da caixinha, pense o que isso está proporcionando, isso me ajuda bastante. Claro que eu estou meio que, como a educação física no ensino médio, ele ainda não foi estabelecido burocraticamente, não foi estabelecido currículo obrigatório burocrático, assim como diferente do fundamental, que já se estabeleceu essa burocracia, né? Daí ele me dá um pouco mais de liberdade, né? Mas já no fundamental, que já tem um formato, ele é um pouco mais difícil, porque no final das contas nos é cobrado isso, né? Mas daí é bem mais difícil, né? Eu estou sendo privilegiada, até estou muito feliz com isso, trabalhar no ensino médio, mas no ensino fundamental 1 e 2, que também é onde eu trabalho, isso é mais difícil, né? Então, Patrícia, obrigada por compartilhar a tua experiência, foi muito legal te escutar, eu realmente fiquei bem emocionada, assim, em algumas partes, então muito obrigada. E na tua fala, eu fiquei pensando muito sobre movimento de onda, né? Então, quando a gente se coloca em movimento, todo o nosso entorno, ele também se movimenta de alguma forma, né? Então, você falou das parcerias importantes na escola e tudo mais, mas eu gostaria de saber, assim, com esse teu engajamento, né, e a tua forma de pensar essas novas alternativas para a educação,
Como que foi esse movimento ao teu redor, assim? Você acha que o teu engajamento fez com que outros educadores também se engajassem? Como é que foi isso? Hoje, isso é uma inquietação muito grande, assim, eu quero contagiar as pessoas e arrastar elas junto, assim, mas é muito difícil, né? Algumas, eu posso dizer sim que algumas pessoas sim já estabeleceram parcerias e que eu consegui conversar e a gente troca uma ideia muito parecida, né? Mas infelizmente, assim, aquela ideia do José Pacheco, assim, a gente precisa de 3 pessoas dentro da nossa escola para modificar o ambiente, né? Numa das escolas já consegui, assim, basicamente 3, mas mesmo assim ainda a estrutura rígida permanece. E claro que essas pessoas que são parceiras, a gente vai lá, inventa um projeto, propõe alguma coisa, e às vezes grande parte dos professores eles até aderem, né? Mas algumas vezes eles aderem não muito porque ficaram simpáticos à ideia, mas sim porque vão ser obrigados a fazer aquilo, entendeu? Infelizmente é isso. Mas a gente vai tentando, né? Faz de um jeito, daí não deu certo, a gente tenta de outro, a gente propõe de outra forma. Eu acho que é um processo muito. Eu sou muito ansiosa às vezes, eu acho que de um ano para o outro a gente vai fazer uma mudança gigantesca. Mas eu entendi que não é tão rápido assim. E tenho baixado um pouco a ansiedade, que às vezes isso demora mesmo, né? E se a gente for angariando um parceiro de cada vez, né? Isso vai aos pouquinhos mudando, né? Mas a gente tem que é aquela aprovação, né? A gente faz, a gente mostra que deu certo, para daí a gente conseguir mais parceiros e a batalha cada dia. A gente desanima, né? Porque vem alguém dar uma rasteira bonita, mas se é o nosso ideal, infelizmente, felizmente, eu acho, né? A gente continua tentando. Eu fiquei analisando aqui, pensando, justamente acho que talvez você tenha respondido, mas as parcerias, né? E como é com as direções? Porque direção de escola às vezes aceita e tem direção que não dá bola, né? Ou ela se engaja também, né, no processo. E como foi com você? Então, eu acho que a direção das minhas 2 escolas, elas são muito parceiras, assim. Quando elas percebem que é um projeto voltado à aprendizagem do estudante, eles ajudam, eles topam, né, e abarcam a ideia, né. Da escola estadual, o diretor é um dos meus parceiros, né, que adota sempre as ideias. Não, se você tem essa ideia, ótimo, vai lá e faz, né. E daí a diretora da minha escola municipal também, ela é muito centrada. Às vezes ela pede para eu pisar um pouco no freio quando ela percebe que envolve uma questão mais de segurança, né? Uma questão mais complexa, assim. Mas ela sempre topou, assim, nunca barrou. Não, não, isso aí não vai rolar, né? Não. E quando eles percebem que é em prol, né, da educação, da aprendizagem, né? Eles dificilmente, nunca ouvi um não, né, de nenhuma das escolas que eu trabalho. Claro que isso é uma relação construída, né? Eu trabalho nessas 2 escolas que eu trabalho já há anos. Então, assim, eles confiam em mim porque eles já conhecem meu trabalho. É diferente de eu chegar numa escola nova, né? E que eles não me conhecem, não sabem quem eu sou, o que eu já fiz. Então, é uma relação de confiança, né? Que já foi construída, já está consolidada, né? Por algum tempo. Então, eles sempre foram muito parceiros, sempre me apoiaram muito. Então, nesse final, Patrícia, eu gostaria de ouvir de você o que tem sido esse movimento Moane para você, vindo já de uma experiência da especialização e agora
se engajando nesse movimento? O que tem sido esse movimento para você, principalmente nesse momento que a gente está passando? Então, para mim, a Moane, ela se preocupa basicamente como é que a educação pode ser realizada, né? De que formas que não sejam dos formatos tradicionais, que seja de uma forma contra-hegemônica, que é sempre uma coisa que a gente frisa muito, e que seja que a educação ela seja emancipatória de fato, que ela propicie às pessoas conhecimento do ambiente que elas estão, da comunidade que ela está, da cultura que ela tem, daquele lugar, que ela se aproprie dessa educação como um cidadão realmente, de fato, né? Então, basicamente é isso. A Moane, ela sempre trouxe a Anne, né, na época, mas a Moane em si, ela sempre me traz muitos questionamentos e eu acho que isso que é o mais legal. Cada vez que eu me questiono sobre alguma coisa, sobre alguma prática, sobre alguma teoria que seja, é o que me faz ir atrás de uma coisa diferente, de uma coisa nova, ou de me aprofundar em algo que eu tenho acreditado que vai possibilitar esse objetivo, né? Que é uma educação mesmo, alternativa, seja ali, como diz o Tião, né? Embaixo do pé de mangueira, da manga ali, né? Da mangueira. E que pode ser feita em qualquer lugar, em qualquer espaço, e com diferentes formas, né? E pensar, e a Moane está sempre em movimento, né? Então ela também ajuda a refletir nesse tempo de pandemia como é que pode ser essa educação, né? É um movimento que a gente não pode nem definir uma coisa estanque, porque ela sempre vai se modificar em prol da educação, né? Dessas alternativas para uma nova educação, numa sociedade que a gente realmente quer viver melhor, né? Mais justa, mais igualitária, com mais equidade, com mais condições para todo mundo. É isso, então eu acho que é sempre desestabilizar, vem a onda, derruba, né? Dá aquela vaca na gente, a gente levanta, respira fundo e vai para novo mergulho lá. E é mais ou menos isso que eu entendo. Seja amor. Então é isso, nós agradecemos a tua disponibilidade e participação aqui nesse momento. Agradecemos também a Ju, a Samira, que teve que dar uma saída. E nós inauguramos assim esse canal, né, de diálogo com educadores, com pessoas do campo da educação, não só professores, né, pessoas que estão engajadas em algum grau, em algum movimento, que é essa palavra que a gente traz também aqui conosco. E obrigado aí por contar um pouco da sua trajetória e seguimos juntos para as próximas empreitadas. Eu é que agradeço imensamente e reforçar que a Anne fez parte importante na minha vida, assim, muito, muito, e quero convidar todo mundo que tem aquele comichãozinho que está incomodado com uma coisa na educação, quer mudar alguma coisinha, que entre no nosso movimento, que faça parte, que se integre, conheça primeiramente, né? Depois de conhecer, entender como é que funciona o movimento, que entre, né? Contribua, porque a nossa ideia é se espalhar, né? De alguma forma, para que a gente consiga melhorar a nossa sociedade. Muito obrigada. Obrigado. Então, quem quiser conhecer um pouco mais sobre o movimento, inclusive dentro do movimento agora está, né, incluída a especialização de alternativas para uma nova educação da UFPR Litoral, pode estar consultando o nosso blog, que a gente tem reunido uma linha do tempo dessa construção até o momento. Então eu coloco aqui o blog, quem quiser
acessar e ter contato pelas redes sociais, o Facebook, mandar mensagem por lá, pela página. Fique à vontade, né, para conhecer um pouco mais do que nós temos feito e realizado. Então, um abraço a todos e até a próxima.